culto, como o Espírito Santo dirige o culto desde o começo, sem ninguém combinar nada. Você simplesmente declarou que a essência da sua vida é Jesus, em todo culto. Quando a essência é Jesus, não importa a circunstância, não importa o que você está vivendo, importa o que você tem dentro de você. O pastor Maurício falou, né? Do que a gente expressa e do que realmente está dentro de nós. Essa é toda a diferença da nossa vida. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 17:10. Aleluia, Jesus. Ô Espírito Santo, venha nos molhar, Senhor, com a tua água, com o teu rio. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel 17:10. Amém? Todos acharam? Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela tua presença em nossas vidas, pelo teu Espírito Santo dirigindo as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações agora, Senhor. Continue falando, na verdade, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja com cada um aqui. Tu conheces, Senhor, o anseio de cada um. Tu conheces a necessidade. Tu sabes, Senhor, a circunstância que cada um aqui passa na sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra vá ao encontro de cada um, Senhor. E venha falar conosco, Senhor. Venha nos dar a tua direção. E com a tua direção possa vir a paz que excede todo o nosso entendimento, que vai além de toda a nossa circunstância, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu peguei um trecho aqui a propósito. Todos conhecem essa passagem, é uma passagem bem famosa. A gente conhece a passagem desde quando era criança, na escola dominical, sobre a peleja, sobre a luta de Davi e de Golias. Todos aqui conhecem essa história, né? E eu peguei essa passagem onde o gigante está afrontando o exército. E ele está fazendo um desafio. Ele está falando assim, ó, dai-me um homem. Um homem. E a gente conhece toda a história. Sabe que Davi foi lá, lutou, derrotou. E eu te pergunto, por que foi Davi? E eu te pergunto, nos desafios da tua vida, quem será o protagonista? Quem vai lutar contra o gigante? O gigante está nos desafiando todos os dias. Ele está afrontando. E quem irá para a batalha? Eu imagino, né, aqui a palavra de Deus descreve que os exércitos estavam em fileiras já para a batalha. Estava de um lado do monte, o exército dos filisteus do outro lado, o outro monte, e no meio o vale. É o que separava eles, e provavelmente a batalha ia se dar ali naquele vale. E eles estavam lá, e de repente sai um campeão, que naquele tempo, para evitar despesas, né? Para não ir todo mundo e ter mortandade, eles elegiam um campeão e os dois lutavam entre si. E quem perdesse ia servir o outro. E aí sai lá do meio dos filisteus um campeão. E a palavra descreve,
E é interessante que o narrador, quem escreveu aqui esse trecho, descreve com detalhes o poderio de Golias. Se você for ver o capítulo 17 aqui, fala da altura, fala das armas, fala com riqueza de detalhe. E eu fico imaginando, né? Hoje a gente tem os sensacionalistas de plantão aí, o Datena, o outro, né? Marcelo Rezende. Eu fico imaginando se fosse nos nossos dias, né? O Datena relatando a batalha, com todo aquele sensacionalismo. Era mais ou menos isso. Sai o gigante, alguém olha para o gigante e fala: nossa, é 3 metros de altura. Imagina só, mais ou menos 3 metros de altura. Hoje já seria um negócio complicado. Imagina naquele tempo. Fala do peso da lança, fala do tamanho da lança, fala da couraça, descreve com detalhes toda a armadura, todo o poderio desse gigante. Irmãos, eu quero que você viaje para essa batalha, lá no meio da batalha. Você é um dos soldados. Você é povo de Deus, você está lá no meio da batalha, e sai um cara desse tamanho aí, e fala assim: ó, eu quero alguém para lutar comigo. A gente escuta a mensagem, como está tudo pronto, né? Você sabe o começo, meio e fim, você fala: Davi foi lá, lutou, lá, tal. Mas se imagine lá, naquela batalha. Você não conhece o Davi, não sabe, não tinha fama, não tinha nada, ninguém, era tudo anônimo. E o gigante olha e fala: eu quero um homem. E você está lá no meio. Como fica a consciência, como fica a nossa cabeça, como que ia ficar você conversando com você mesmo? Mas será que sou eu? Sou eu que vou lá? Mas quem sou eu? E é um negócio, eu acho que é aterrorizante. E muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com desafios na nossa vida, que é assim. E é interessante que enquanto está no coletivo, tudo bem. Está falando no coletivo, você está lá no meio, todo mundo anônimo, e vamos lá, e grita, e fala a palavra profética, e determina, e tal, não sei o quê. Aí o problema olha para você e fala: eu quero um. Eu quero que você saia aí do anonimato, eu quero um. É esse o contexto que está lá na batalha. E aí eu fico perguntando: por que os outros não foram? Porque todos lá era de Deus, era o povo de Deus, era o exército do Deus vivo. Todos escutavam histórias sobre o povo de Israel, como foram libertos do Egito, como venceram as batalhas. Isso era propagado, como que Deus era fiel nas batalhas. Era um povo que sabia quem era Deus, ou deveria saber. Por que eles não levantaram e não foram? E eu fico ali pensando, por exemplo, o rei, o Saul, era o eleito para ir lá lutar, porque o Saul, em outras passagens, descreve que ele tinha mais ou menos uns 2 metros de altura. Ele era o mais alto. Ele era o mais alto, ele era o mais bonito. Foi por isso que escolheram ele de rei. Se você for ver a passagem, todos os outros israelitas batiam no ombro do Saul, porque ele era o mais alto, ele se destacava. Ele se destacava pela sua beleza, e por isso o elegeram. E ele está lá no meio também, está todo mundo quieto. Eu acho que um fica olhando para o outro e fala assim: e aí, né? Hoje, mais ou menos, a gente fica olhando e fala assim: e aí, o pastor não vai orar, né? O pastor não vai repreender isso aí? Eu estou passando tanto problema. Mas todos nós somos povo de Deus.
E eu fico pensando, e o texto dá algumas dicas do porquê do fracasso. Em 1 Samuel 17:1, fala que o inimigo, ele entrou, ele está no território de Belém. Ele já tinha entrado no território de Israel. Ele está a 24 quilômetros só da cidade de Belém. O primeiro erro que eu vejo aqui, e uma lição para nossas vidas: não deixe o inimigo avançar. Não deixe o inimigo avançar. Tem coisa que a gente, que nem a Ana Cláudia está falando, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. A tua casa tá bagunçada, você está em briga, tá com problema, e você deixa. E o inimigo está avançando, ele está tomando terreno, vai, daqui a pouco você não dá conta mais. E aqui fala que eles estavam 24 quilômetros só de Belém, de Jerusalém. Então, o primeiro erro que eu vejo aqui: deixaram o inimigo tomar território. Na infantaria fala que a batalha só ganha quando se domina o território, não é isso? Você pode bombardear, fazer o que for, mas é quando você domina o território, você ganha a batalha. Você dominou a cidade. Então, eu gostaria que você fizesse uma análise da tua vida. Quais as áreas que o inimigo está avançando? Você está numa batalha. A palavra de Deus mostra que a gente tem uma batalha espiritual na nossa vida. E muitas vezes a gente está dormindo, está desatento, está achando que está tudo mil maravilha. Depois vem o problema, não sabe o que aconteceu. Por que está assim? Por que está essa situação? É porque foi acontecendo coisas ao longo do tempo que você não resolveu, o inimigo foi avançando, chega uma hora que ele tomou o território da sua vida. Outra coisa, eles deram ouvido, prestaram atenção no gigante. Olha só, 1 Samuel 17, de 4 a 8. Deixa eu ler aqui. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo, mais ou menos 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Irmãos, a pessoa que narrou isso aqui teve tempo, né? De escrever o inimigo ponto a ponto, detalhe, e detalhe em cima de detalhe. Prestaram atenção no inimigo? Prestaram muita atenção, a ponto de se aterrorizarem, a ponto de se desanimarem, e ficaram espantados. A palavra de Deus fala, espantados e cheios de temor. E um outro problema, não foi um dia só que viram o gigante, não foi um dia só que ouviram o gigante, ouviram essas afrontas, irmãos, durante 40 dias. 1 Samuel 17, 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Olha só, você vê o gigante, aquilo você já começa a se estremecer, ele faz um desafio, você está ali, não sei se eu vou, se eu não vou, e olha os detalhes e fala, não vou não, o cara tem 3 metros e, nossa, a lança dele é grande, é pesada, é isso, aquilo, você começa a ver os detalhes, aquilo começa a te encher de pavor. E o pior, de manhã e de tarde,
Você acorda cedo, imagina, você acorda cedo e fala, hoje Deus vai me abençoar, tal, daqui a pouco vem um gigante e pau. E você já se abate. Você vai o dia inteiro ali amargando aquelas palavras, aqueles desafios, e teu coração desanima, você vai ficando mal, e vai dando uma respirada, tal, começa a querer dar um ânimo, chega à tarde, o gigante fala mais um monte para você, você cai por terra de novo, vai dormir desanimado, e 40 dias, irmãos, pensa nisso. É muito terrorismo para a cabeça, não é? Muitas vezes, irmãos, nós deixamos o inimigo avançar, focamos tanto no inimigo, escutamos, deixamos ele ficar falando, mostrando para nós que a gente não consegue, que a gente não pode, não tem condições e tudo, e vai passando, você deixa, você não toma atitude, e isso você não vai conseguir se animar. Fica aquela, você está lá na tropa lá, fala assim, não, ó, se acontecer isso eu vou, né? Mas não acontece. Não tem nada mágico. E Davi, ele vai lá, ele é um menino. Tem vezes que a gente imagina Davi, que é pelas histórias da escola dominical, parece que é tudo fracotinho, né? Mirradinho, mas não é. Aqui fala que ele era inexperiente. Ele era um jovem. Talvez até por ser inexperiente foi até melhor, né? Ele não conhecia nada de guerra, o que ele sabia ele foi e fez. Ele chegou, ele foi levar pães e foi levar queijo para os irmãos e para o capitão. Aqui fala capitão de 1000 homens. E o outro trecho fala que todos os homens de Jerusalém, fora assim, quem era mais de idade, a idade avançada ou muito jovem, não estava na batalha, o restante estava tudo lá. Então tinha muita gente lá. E Davi foi lá. O pai dele falou assim, ó, leva isso aqui para os teus irmãos e me traz notícia, vê como que eles estão. Davi está lá no meio da batalha, entregou os pães e tal, e perguntou como que vocês estão, né? Está todo mundo lá enfileirado. Aí sai o gigante, num dos dias lá, sai o gigante e fala tudo aquilo lá. E Davi olha aquilo e fala assim, mas quem é esse cara? Olha só a diferença de foco. Davi não olhou a altura, não olhou se ele tinha couraça, se ele tinha lança. Ele olhou e falou, mas quem que é esse incircunciso aí? Ué, afrontando o exército do Deus vivo? Que é isso? Eu vou lá. Imagina a cena. Irmãos, Davi começou o problema, quando ele falou que ele ia lá lutar, o problema começou, primeiro, o irmão já repreende ele logo de cara, o irmão mais velho. Fala, rapaz, mas você é um presunçoso mesmo, você é um orgulhoso, hein? Você quer aparecer. Já te falaram isso? Mas você é orgulhoso. Quem que você pensa que é, rapaz? Sabe, esse tipo de reação, irmãos, eu fico pensando assim, enquanto ninguém vai, a covardia do outro não aparece, porque está todo mundo igual, né? Aí a hora que um se levanta, aquele levantou, que o outro se achou? Ele falou, puxa vida, um moleque desse, falou que vai, não ficou ruim para o irmão? Não ficou ruim para o rei? O irmão repreende ele em 1 Samuel 17, 28. Aí o Saul desmotiva ele completamente e falou, você não pode lutar com esse gigante. Não deu nem chance, falou, você não tem condição. 1 Samuel 17, 33. O rei já olhou e falou assim, não, você não vai. E aí, o próprio inimigo, a hora que vê Davi, fala, não, agora vocês estão de brincadeira, né? Eu estou aqui desafiando 40 dias, e vem esses meninos aí, com estilingue. Ah, não, aí
Imagina o guerreiro com toda aquela coisa, aquela parafernália, tudo aí, vem um moleque com estilingue na mão, falar, é eu mesmo. Eu fico imaginando a cena. Irmãos, quantas coisas que Deus motiva o seu coração, fala, você vai resolver essa batalha. Porque eu estou com você. E você fala assim, não, eu vou. Aí vira um e fala assim, rapaz, quem é você? Você não tem condição. Você nunca estudou teologia, você não fez isso, não fez aquilo, você não sabe nada. Não é assim? Jó, quando resolve permanecer em Deus, a mulher dele, e é interessante, a mulher não morreu, né? Os irmãos morreram, todo mundo morreu. A mulher, ficou a mulher, sabe para quê? Para falar assim, amaldiçoa teu Deus e morre. Para com isso. Morre de uma vez, já se entrega. Então, irmãos, aquela pequena fagulha de esperança que vem no nosso coração, sempre tem alguém para falar, não, ei, o que é isso? Para com isso. Você não enxergou o gigante? Você não está vendo a mesma coisa que a gente está vendo? Será que você ficou doido? Está todo mundo vendo um cara de 3 metros, todo cheio de coisa, experiente. Diz que o Golias era experiente em batalha desde menino, desde jovem. Falou, Davi, mas você perdeu o juízo. Eu acho que no meio do exército o pessoal fala assim, poxa, esse menino era tão bom, né? Tadinho, vai morrer tão cedo. Não vai nem ver o que atingiu ele, nem vai saber de onde veio. Mas Davi foi lá. Mas qual que é o segredo? Por que Davi foi e os outros não? Irmãos, uma coisa que Davi mostrou na sua vida, um trecho antes, quando Davi foi escolhido para tocar harpa para o rei, aqui alguém descreve o Davi, ele falou assim, no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 18, fala assim, então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras. Esse sisudo em palavras é uma pessoa séria, pessoa que fala, ele fala e garante o que está falando, é de confiança. Sisudo em palavras e de boa aparência. E a principal característica no final aqui, e o Senhor é com ele. Irmãos, uma coisa é você declarar a tua fé. Outra coisa é você viver a tua fé. Uma coisa é você falar, sou o povo de Deus. Outra coisa é Deus habitar em teu coração. E você ter convicção disso. É aquela história de símbolo e a realidade do símbolo. É mais ou menos assim, o corintiano falar que ele é palmeirense. Ele pode declarar, ele pode gritar que ele é, mas lá dentro ele não é. E Davi, ele tinha certeza disso, Deus é comigo. Essa é a diferença. E muitas vezes eu percebo, irmãos, a gente está entrando numa questão do evangelho de muita declaração. Eu declaro isso, eu faço isso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente já vai para a Bíblia já procurando um versículo que vai nos atender. Não é assim? Mas nós não temos relacionamento com Deus. Deus não é uma realidade no nosso coração. E declaração na hora da batalha, irmãos, isso aí vai tudo por terra. Se não for real dentro de você, isso aí cai por terra. Não fica nada, vira poeira. Você é muito forte no meio de todo mundo, declara, fala, determina, tal. Aí a hora que alguém fala só quero um. Eu quero um que venha aqui me enfrentar. E você tem que sair do anonimato, você tem que pôr a tua fé em prática e viver, aí é o problema.
Problema para quem não vive, né? Lógico. Esse é o detalhe. Então, tem gente que perde tempo. Mas é certo declarar isso, declarar aquilo, é errado. O problema não é isso. A gente fica usando a Bíblia como uma coisa de autoajuda. Eu estou com um problema, eu vou lá no versículo, oro, como se fosse mágica, irmãos. Não tem uma vida diária com Deus. Só se relaciona com Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Eu estou precisando ser satisfeito dos meus desejos, esfrego a lâmpada, vou lá, esfrego a Bíblia, abro no Salmo 91, como se isso aí fosse fazer alguma diferença. Não é mágica. Deus é Deus Todo-Poderoso, que habita no seu coração. É uma realidade. Jesus é vivo. Ele é vivo aqui. Não é mágica. Não é pirlim-pim-pim, não é varinha. Eu esfregar a Bíblia, bater a Bíblia, declarar. Não é isso. Tem que ser realidade no nosso coração. E quando Davi olha o Golias, a primeira coisa que ele fala: quem é esse incircunciso? A circuncisão era um sinal de pacto entre Deus e o homem. Era um sinal de aliança, era um sinal que Deus estava com ele. E o Golias não tinha pacto com Deus, Deus não tinha pacto com ele, não conhecia ele. A primeira coisa que Davi vê não é a altura do gigante, não é o poderio do gigante. Fala assim: olha, quem é esse rapaz aí que está desafiando o exército de Deus vivo? Um Deus que ele não sabe quem é o Deus criador de todas as coisas, o Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Quem é esse cara? Se você olhar o gigante através da tua própria força, o gigante é muito grande, realmente. O problema é enorme. Mas você tem que olhar o problema sob a perspectiva que Deus é maior que tudo. Deus está com você e Deus é poderoso para fazer tudo. Quando não existia nada, todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra de Deus. Foram feitas. Você acha que Deus não pode mudar uma situação? Mas não é o que você declara, é o que você vive. É o que você acredita. É Deus habitando no seu coração. É entender que Deus está em você. Existia uma musiquinha no tempo da escola bíblica, que eu era criança, muito simples. Fala assim: leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Eu não vou falar quem lembra, que vai ficar chato para nós, né, os mais velhos, né? Faz um pouquinho de tempo isso aí. Irmãos, uma musiquinha do tempo de criança. Se você quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Mas não é ler a Bíblia como um mantra, como mágica. Eu estou passando um problema, deixa eu ver o que Deus fala. Vai lá na caixinha de promessa. Não é isso não, irmãos. É relacionamento. Deus é um Deus pessoal, que quer se relacionar com você. E é uma vida diária de ler a Bíblia e orar, independente de tudo. Você cantou ainda que a figueira não deu seu fruto. Não é isso? É a oração de Abacuque. Depois você lê Abacuque. É essa música aí. Mesmo que não tiver mantimento, mesmo que os outros te traírem, mesmo que aconteceu o pior, você tem que perceber que a essência de tudo é Jesus na tua vida. É isso que importa. Se tiver tudo
e não tiver Jesus, aí nós somos miseráveis. Mas se faltar tudo, mas você tem Jesus no seu coração, é convicto, você tem paz, você passa por qualquer coisa. Nós só seremos protagonistas da nossa vida quando tivermos essa convicção que quem está em você é maior do que qualquer gigante. Ele tem um pacto com você. Deus tem uma aliança com você. A aliança, ela é feita de direitos e obrigações. Deus, ele se obriga não só por você, ele se obriga pela própria palavra. Ele deu a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta. Então aquilo que Deus colocou aqui, ele é fiel. Ele é fiel primeiro a ele mesmo, ao próprio nome dele, porque ele não mente. É esse Deus que tem aliança com você. E é sobre essa convicção que você tem que agir. E Deus é maior do que qualquer coisa. O gigante, ele era daquele tamanho, mas ele estava caminhando numa terra que Deus criou. Acho que Davi olhava os montes, olhava o vale, falou: eu creio num Deus que criou todas essas coisas. E quem que é o gigante diante de tudo isso? Não é nada. Irmãos, se esforce em se relacionar com Deus. Jesus, quando fala com a mulher lá samaritana, fala sobre adoração, que o Pai procura verdadeiros adoradores, a mulher fala assim, ela faz uma pergunta: onde devemos adorar? E Jesus fala assim: olha, vocês adoram alguém que vocês não conhecem. O problema não é onde adorar, é conhecer quem você está adorando, é saber quem você está adorando. E Deus, ele só se revela aqui, ó. Não é autoajuda, não é declaração, não é isso que vai mudar a sua vida, não. A não ser que a declaração faz parte de uma realidade interior. É interessante esse negócio de símbolo e realidade. O batismo é um símbolo, mas ele só tem eficácia quando tem realidade no coração. Eu posso tomar um monte de banho, mergulhar e sair do mesmo jeito. A ceia é um símbolo da comunhão entre nós e Deus, e a comunhão entre nós e o Espírito Santo, a comunhão entre nós e Jesus. Mas se você toma a ceia sem a realidade, não adianta nada. Você está tomando mais um cálice, mais um pedaço de pão. Paulo, quando ele repreende os coríntios, ele fala: ó, isso aí que vocês estão fazendo não é ceia, não. Pode ser um monte de coisa, mas não é ceia. Ah, mas tem a mesa igual a ceia, tem o cálicezinho, tem o pãozinho, é ceia. Eu falo: não é, porque a realidade não é ceia. O símbolo pode ser, mas a realidade não. Toma cuidado com isso, irmãos, é muito sutil. Você canta algumas coisas que pode ser realidade e pode ser só um símbolo. Você declara algumas coisas que pode ser realidade ou pode ser uma coisa que não tem nada a ver com o que você está falando. Deus, ele quer um relacionamento mais íntimo. Quando você tem essa convicção, irmãos, isso faz diferença na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, que é mestre dos mestres, possa ensinar todas as coisas, Senhor, ao nosso coração. Em nome de Jesus, que nada aqui se perca, Senhor, mas que possa florescer no nosso coração e dar